também o Espiritismo não é bem compreendido. O Espiritismo é achincalhado, ele é considerado bruxaria. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante. Consolador prometido desprezado. O que vem a ser isso? Vem comigo! Por uma grande coincidência, todas as revelações de Deus para a humanidade foram conflituosas. Todas essas revelações foram negadas, não foram aceitas pelos interesses particulares de castas religiosas e daquelas pessoas que estavam no poder, que estavam dominando o cenário. Por quê? Por interesses materiais. Na verdade, são religiosos materialistas que fazem apenas o culto externo. Com Moisés, nós temos justamente esse problema. O problema daqueles materialistas que estavam ali. Ele subiu no Monte Tabor fazendo a primeira psicografia registrada na humanidade. Sim, os Espíritos do Senhor trouxeram para Moisés as tábuas, com todas as leis, as principais leis, aquelas que nunca foram derrogadas, os 10 mandamentos. Porque nós bem sabemos que todas aquelas leis civis acabaram, se extinguiram, olho por olho, dente por dente, todas aquelas histórias e todos aqueles problemas sociais que ali existiam, não mais foram resolvidos através da lei de Talião. Mas os 10 mandamentos ficaram, os 10 mandamentos permaneceram, porque realmente eram a lei de Deus. Mas o que aconteceu com Moisés quando desceu do monte? Ele encontrou o seu povo cultuando um bezerro de ouro. Que eles tiraram anéis, juntaram suas riquezas e fizeram aquele bezerro de ouro. Porque materialistas, o culto externo para eles era o mais importante, porque não tinham espiritualidade. Moisés então quebra essas tábuas e depois se arrepende e volta, psicografa de novo, recebe dos Espíritos do Senhor toda a lei novamente e traz para o povo que estava arrependido. E aí eles começam de novo toda essa saga. Moisés, nós sabemos que ele é um grande médium, registrado, um dos maiores médiuns do mundo. Como um cara consegue, com seu cajado, tirar água de uma pedra? Não é? Como um cara consegue abrir um mar vermelho? Então, Moisés foi um grande médium. Não um mago, mas um médium. E com poderes dados por Deus. Claro, porque a mediunidade com Jesus traz para você, sim, poderes. E com poderes, a gente sabe, vem grandes responsabilidades. Mas Moisés, ainda assim, você pode ver, morreu no deserto. Ele não chegou na terra prometida. E também, num primeiro momento, não foi compreendido pelo povo, pela maioria das pessoas. Então podemos ver que a primeira revelação já teve essa resistência dos materialistas e interesseiros. E no Velho Testamento, na lei, havia o quê? A promessa do Messias. Messias esperado, todos estavam esperando pelo Messias. Sim, inclusive da forma como Jesus foi, com todas as problemáticas que Jesus teve, a crucificação, tudo estava ali, predito no Velho Testamento. E o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Novamente, assim como acontece hoje com o Espiritismo, os interesses materialistas, os interesses dos religiosos ateus, que só pensam na matéria, que só pensam no ouro, que só pensam em ganhar poder e poder controlar as massas, novamente no poder, o Sinédrio, os judeus, aferrados à lei judaica e simplesmente as práticas exteriores, realizaram uma das piores atrocidades que a humanidade poderia realizar. Eles dilapidaram, eles mataram o Cristo, eles mataram o Messias, aquele que viria para reformar a vida dos judeus. Não só a vida dos judeus, mas a vida do mundo inteiro. Mesmo assim, Jesus fez o seu papel. A segunda revelação de Deus também foi incompreendida. É apenas uma coincidência com o Espiritismo. Mas Jesus foi chamado de feiticeiro, foi chamado de charlatão, ele foi chamado de bandido. Falavam que Jesus liderava um grupo de bandidos que saía pedindo para que as pessoas abandonassem todas as suas riquezas, mas na linguagem do povo era para ter benefícios, que iludia as pessoas, que enlouquecia as pessoas, que Jesus era um louco.
também. Ele foi rejeitado na sua própria cidade, quase foi dilapidado na sua própria cidade, jogado de um monte. Naquele momento ele não poderia morrer, então ele passou por todos. Ele usou o seu poder grandioso de um Cristo planetário e passou por todos. Assim como a terceira revelação, o Espiritismo hoje é chamado de feiticeiro, de macumbeiro, de tantas coisas que nós vemos aí, tantas mentiras que são colocadas. Por isso, devemos acordar. Israel, Israel. Israel representa o mundo inteiro. Acorde. Nós precisamos da espiritualidade e não dos interesses materialistas calcados no dízimo, com desculpas mil para poder explorar as pessoas mais pobres, para dominar a política, dominar vários cenários e colocar a religião num lugar que não é dela, porque a religião ela tem que ser pura, verdadeira, límpida. Mas a segunda revelação da lei de Deus, que veio por Jesus, cumpriu o seu papel. Mesmo com todas as pessoas, com todos os interesseiros do mundo, Jesus permaneceu. A palavra cristã permaneceu límpida. As escrituras foram preservadas pela vontade do Cristo, mas novamente, esses interesses materialistas, esses interesses dos ateus materialistas e religiosos, que se dizem religiosos, novamente fizeram esse culto exterior. Criando o quê? Criando uma base religiosa voltada para a adoração, voltada para cultos externos. Nem a oração mais era uma coisa do coração, era uma coisa mecânica a ser feita, porque não havia religiosidade. Os anjos do Senhor, que já haviam trazido a primeira revelação, que haviam trazido a segunda revelação na figura do próprio governador planetário, Jesus, já entende que a humanidade está preparada para unir a ciência com a religião. E o que é essa ciência e essa religião? É uma outra coisa que havia sido prometido pelo próprio Cristo e que as religiões conseguiram novamente, pelos seus interesses materialistas, os religiosos, materialistas e ateus, distorcer novamente. O que é? O Consolador prometido. Sim, a exemplo de Moisés, que Jesus estava predito lá em Moisés, na lei, no Velho Testamento, o Consolador prometido, o Espiritismo. Portanto, os Espíritos do Senhor perceberam, os homens estão preparados para receber a terceira revelação da lei de Deus, que foi predita por Jesus e na figura de Kardec. E sua missão era justamente recolher de todas essas manifestações espíritas, psicografia, falante, ouvinte, médiuns que viam, pois todos somos médiuns, mas há médiuns que são cristalinos, assim como Chico Xavier, e até mesmo aqueles que não eram muito confiáveis, mas a partir do método científico, porque Kardec era um cientista, justamente ligado a essa revolução tecnocientífica. Kardec tinha as capacidades para poder, como um grande pensador que era, para poder codificar, para poder colocar no método científico uma nova revelação da lei de Deus. Portanto, a espiritualidade compreende que a humanidade já estava pronta para receber a terceira revelação da lei de Deus. Sim, porque ela já estava desenvolvida tecnologicamente, filosoficamente, e nós tínhamos religiões sofisticadas o suficiente para poder compreender o Espiritismo. Lá do Novo Testamento, o amor, Jesus, o governador planetário, veio trazer para nós, então, essa grande revelação, que iria enviar o Consolador, que iria trazer coisas novas e iria relembrá-lo. Só que, a exemplo de Jesus, a exemplo de Moisés, também o Espiritismo não é bem compreendido. O Espiritismo, então, é achincalhado, ele é considerado bruxaria, é considerado macumbaria, é considerado charlatanismo e várias outras coisas que são colocadas e imputadas aos espíritas, que é colocado todo mundo num balaio só e todo mundo é dito alguma coisa de uma forma preconceituosa. Vocês são do mal, essa coisa de maniqueísmo, bem e o mal, mas principalmente pelos interesses novamente materialistas, transitórios, da riqueza, do poder, desses religiosos ateus
imaterialistas que na verdade não acreditam em Deus, porque o Deus deles é o dinheiro e simplesmente buscar colocar medo nas pessoas para prendê-las a religiões que não consolam. Não consolam principalmente numa época onde a tecnologia, onde o pensamento humano, onde as ciências já provaram tantas coisas que essas religiões apenas criam ateus. Justamente por isso que o Espiritismo chegou e Kardec, esse grande missionário, codificou, trouxe essa grande doutrina para nós. Ele conseguiu ouvir essas vozes do além, as vozes dos Espíritos do Senhor na mão dos médiuns, compreendendo, esclarecendo o que é a mediunidade, que durante toda a humanidade, a história da humanidade existiu desde Moisés, muito antes que Moisés, pois é uma faculdade humana, intrínseca do homem, de conseguir captar, de ter sensibilidade com a natureza, com os seres espirituais e conseguir trazer informações do mundo espiritual através da visão, da audição, através da intuição, diversos mecanismos que o Espiritismo explica. Devemos ir então à fonte, busque o Espiritismo, busque o conhecimento da doutrina para você entrar em contato com a terceira revelação da lei de Deus. Mesmo assim, o que nós podemos ver em tantos anos de Espiritismo é que ele continua crescendo e se desenvolvendo e nada vai poder destruir o Espiritismo, porque como a grande revelação da lei de Deus, todos os esforços humanos e interesseiros de seres materializados na Terra que apenas querem dinheiro, que apenas querem poder, que apenas querem práticas exteriores, achando que isso vai fazer com que você atinja o reino dos céus, não vai afetar a terceira revelação da lei de Deus. Ela tem o nome de Espiritismo porque foi cunhado o nome por Kardec. Kardec era francês e não africano. Kardec cunhou o nome espírita, Espiritismo, e todos os nomes que estão na doutrina espírita. E foram emprestados a alguns dos nossos irmãos que nós respeitamos profundamente e que muitas vezes têm espiritualidade e religiosidade muito melhor do que outras religiões por aí, que têm mais interesse apenas em dinheiro. Ela pegou emprestado o nome espírita e espiritismo. Nós não nos importamos, mas são irmãos africanos que fazem o voodoo africano, que tem também toda essa mestiçagem que foi criada no Brasil com o candomblé. Nós respeitamos profundamente, mas o espiritismo kardecista é francês. É uma ciência trazida do mundo espiritual. E quem tem acesso ao livro dos espíritos, ao livro dos médiuns, ao Evangelho segundo o Espiritismo, às revistas espíritas, a magnânima obra de Chico Xavier e de todos os escritores espíritas, vão poder compreender a magnitude, a profundidade dessa ciência, dessa religião, dessa filosofia que foram trazidas pelos Espíritos do Senhor e que jamais será enterrada pelos interesses materialistas. Nós não vamos em detalhes sobre como surgiu o Espiritismo, como se desenvolveu, porque nós já temos um vídeo no canal falando a respeito. Aproveita, assina, faz uma maratona, dá uma força para o canal. Nós ficamos algum tempo longe, mas já voltamos, porque todo mundo precisa de respirar e também reorganizar as coisas. Mas, voltando para o Espiritismo, essa grande revelação foi predita por Jesus. O Espiritismo, o Consolador prometido que Jesus falou, traria coisas novas e relembraria Jesus. Portanto, as religiões oficiais, o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo e várias outras religiões, ainda hoje, é a negação, a marginalização desse grande conhecimento que foi trazido. O Espiritismo, ele não veio destruir a lei, e sim dar continuidade, trazer coisas novas, complementar. Todas as religiões devem e podem beber do Espiritismo, não negá-lo, não proibir os seus membros de ler, de pensar, de raciocinar por si próprios, de evoluir. O Espiritismo é uma forma de você se precaver contra o ateísmo, contra a incredulidade. Ele vai te dar uma fé inabalável. E todas as religiões podem se beneficiar, podem ler os livros de Kardec. É apenas um nome, Espiritismo é apenas um nome, mas todo mundo pode se beneficiar do conhecimento. Mas todos os conhecimentos
vão trazer para você uma capacidade, uma religiosidade muito superior do que a que se tem hoje, porque essa ciência maravilhosa veio para ajudar todos os povos, todas as pessoas e também todas as religiões. Então estão todos convidados. O espírita, o espiritismo, não tem medo de perder a sua religião para outras pessoas. Na verdade, nós desejamos que todas as religiões se aproveitem dos conhecimentos dos Espíritos do Senhor. Mas ainda, por parte de algumas religiões, ainda existe essa resistência em ler, em buscar conhecimento além da Bíblia. Porque assim, como todas as revelações, um livro novo, conhecimentos novos são trazidos para complementar. Então você não pode ficar preso apenas àqueles livros antigos, não é mesmo? Mas vamos caminhar todos juntos, de mãos dadas. O Espiritismo, não acho que nenhuma religião é ruim. Todas as religiões são boas, desde que ela leve o homem a fazer o bem. Na verdade, a religião não é muito importante. Até um ateu pode ser um grande religioso, pode ter grande religiosidade dentro de si, sincera religiosidade. E muitos são melhor do que muitos espíritas, muitos católicos, muitos evangélicos, muitos budistas, porque realmente fazem o bem, trabalham pelo bem, buscam fazer as coisas corretas da vida. Então buscamos, na verdade, essa mudança do homem em si. Mas o Espiritismo é uma grande ferramenta que foi trazida e não pode ser negligenciado. Nós precisamos aproveitar essa grande ferramenta para a transformação do homem velho que existe dentro de nós. Então é isso, muito obrigado. Se você gostou, assina no canal e dá aquele super like. Gente, vamos chamar os parentes, os amigos, vamos fazer essa comunidade crescer a cada dia. Muito obrigado e até mais!